Olá, meus amigos, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo dessa série de alguns outros vídeos que a gente vai fazer. Vai ter alguns outros comentaristas também a respeito da temática da gestão pública. A gente às vezes fica um pouco embaralhado com a câmera, com essa live, porque eu acredito que depois de faz algum tempo que eu já não fazia nenhuma outra transmissão ao vivo e às vezes a câmera incomoda um pouquinho. Pois bem, hoje é mesmo só uma prévia do trabalho que a gente deseja fazer com outros parceiros também, tratando sobre gestão pública, o que é gestão pública, o que não é e o que pode ser melhorado enquanto servidores públicos. Eu sou servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é um prazer poder estar com cada um de vocês, entrando no espaço de vocês e por vocês partilharem também desse movimento na história da educação do DF. Eu tenho lido alguns materiais, tenho me preparado um pouco com essa temática e de fato é uma temática que a gente vem tentando aprender um pouco mais o que é gerir um espaço público, que é dentro dessa esfera maior, é estar a serviço enquanto servidor. Então são muitas indagações. Hoje mesmo não vai ser uma live assim muito extensa, com muita informação. São mesmo indagações, uma publicização que vai ter depois. Vão deixando o seu like, vão deixando aí os seus comentários no vídeo, para a gente tratar desses assuntos com mais intensidade em outro momento. Hoje é uma fase de teste inicial, mas para partilhar com vocês essas experiências que nós temos dentro do planejamento estratégico para uma gestão pública de qualidade. O que é gerir um espaço público, quem é o nosso público, quem é a nossa clientela, como nós, enquanto servidores públicos, estamos atendendo a nossa clientela. Tá bom? São grandes preocupações, o Brasil hoje vive um outro cenário, vive outras preocupações, e a intenção de melhoria dos espaços públicos está sendo de forma massiva em todos os espaços. Os 4 focos que a gente mais preocupa e que viu nas campanhas acirradas de 2018, nas campanhas políticas para os deputados distritais, federais, senadores, para governo distrital ou governo estadual, dependendo aí da situação. Para quem é do Distrito Federal, é o governo aqui que é distrital, dos outros estaduais, e também para presidente da República. Uma preocupação recorrente é como melhorar esses espaços públicos e o que nós, enquanto servidores públicos, podemos dar enquanto contribuição. Vai ser uma grande força-tarefa, a gente já vem fazendo o nosso trabalho e a gente conta mais ainda com políticas públicas mais estruturadas, que muita coisa deixe de ser política exclusivamente de governo e se torne política pública, ou seja, não termina quando termina o mandato de um determinado candidato de um determinado partido. A preocupação é que as coisas tenham uma formatação um pouco diferente. E por que essa temática hoje de trabalhar o que é ou como compreender as políticas públicas e também os espaços escolares enquanto gestão pedagógica estratégica e outros afins. O que permeia todo esse universo? Então são muitas indagações que daqui até sexta, sábado, normalmente nesse horário das 19 horas, já tem algumas outras pessoas que sinalizaram para fazer esses comentários ou fazer esses adendos um pouco mais tarde. Tem uma pessoa maravilhosa que vai estar partilhando desse momento conosco, provavelmente na sexta-feira ou no sábado, ainda já sinalizou agora há pouco a respeito dessa temática, e que deseja também partilhar, porque a gente não pode mais ficar na nossa zona de conforto, né? De que está tudo muito bem, está tudo muito bom, e eu creio que tem muita coisa para nós, população geral, servidores públicos, todos se juntarem
para estruturar mais ainda. Eu creio que não é nem tanto estruturar, porque a estrutura já existe, mas fazer com que funcione com todas as formas e as prerrogativas adequadas. Durante esses quase quatro anos, eu tenho lido alguns materiais, não muitos, com certeza muitos de vocês que estão assistindo têm muito mais a partilhar, e eu recebo essas partilhas com muita sensibilidade para que a gente, junto, transforme um pouco mais a história do DF, que seja um DF mais sustentável, que seja um DF mais motivador para trabalhar, mais do que já é. Se já tem as motivações por ser a capital do país, as motivações serão mais ainda pela qualidade de vida enquanto pessoa, enquanto servidor público, enquanto aquele que está pronto e predisposto a servir. Eu uso muito essa frase, né? Ser servidor para mim, ser servidor público para mim é uma dádiva, é uma premissa sem precedentes para um crescimento pessoal e até também para passar esse conhecimento para as pessoas. Ser servidor público é estar a serviço do público, dentro das minhas atribuições, fortalecidas pelos documentos oficiais. Eu, como servidor público, no momento estou como gestor escolar de uma escola pública no Distrito Federal, para outros que estão vindo de outros estados. Eu moro no Distrito Federal desde 2000, sou servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 5 de fevereiro de 2007, quando eu fui convocado para estar a serviço dentro do espaço da educação. Eu tinha postado alguns outros vídeos, às vezes ficava me questionando e sempre observar o que a gente tem enquanto pessoa para oferecer de melhor para o mundo, né? A gente já vê tanta coisa ruim, mas a gente tem que observar, gerir a nossa vida e observar o que a gente pode fazer de melhor para que a gente tenha uma educação pública cada vez mais de qualidade e humanizada. É uma fala que eu tenho dito e reforçado e evidenciado. A gente precisa, sim, de uma educação pública de qualidade e humanizada, porque a gente não trabalha numa estrutura robotizada. A gente observa, eu não conheço muito a fundo a estrutura de países como o Japão, mesmo com toda a tecnologia que venha a ter, mas os professores têm um papel primordial. Os professores têm um papel primordial como tutores, como mentores, e são respeitados como tal. E eu trago essa premissa aqui para o nosso país, né? Para a gente observar como é que nós estamos servindo a educação pública, se ela está sendo de qualidade, a partir de mim, daquele que é servente, daquele que está aí para trabalhar como operário mesmo da educação, e se essa educação ela está sendo humanizada, porque por mais que a gente instrumentalize, tenha formas tecnológicas de trabalhar, mas essa parte humana, minha, sua, ela é primordial. Eu acredito que trabalhar com educação só com parte tecnológica e sem humano é muito complexo. É muito complexo. A gente precisa unir essas duas partes e não dá para a gente descartar nenhuma nem outra. Nem a parte humana, nem muito menos essa parte técnica, essa parte tecnológica e que está envolvendo todo mundo. Às vezes eu observando no espaço, por exemplo, onde eu trabalho, a gente está um pouco abaixo do jeito que as crianças visualizam o mundo enquanto globalização, enquanto tecnologia. Enquanto a gente, por vezes, está trabalhando com a estrutura do quadro negro, gerindo para trabalhar nessa estrutura com o quadro negro ou com a outra lousa branca de pincel, as crianças já estão aí em outro patamar, já estão... Às vezes ela não dá conta de decodificar as letras no comum, mas elas conseguem acessar essas plataformas virtuais do celular, do tablet e dos sistemas Android ou de outros sistemas aí com muita perficácia. E a gente tem que se apoderar disso também, a gente enquanto professores, enquanto servidores, e a nossa prosa, a nossa conversa é uma conversa muito aberta, não é uma conversa de um exímio conhecedor, de uma pessoa que
conhece tudo sobre gestão pública, conhece tudo sobre gestão escolar. Eu estou aprendendo, mas eu tenho absoluta certeza que eu tenho procurado dar o melhor de mim no espaço em que eu trabalho. E eu acredito que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pode se orgulhar, sim, em ter pessoas como você, como eu, que estão aí na frente trabalhando e dando o melhor de si. Isso é muito importante. É a motivação e o desejo de estar fazendo o melhor, gerindo os recursos públicos de forma plena, transparente. Eu costumo também dizer, nessa ótica da gestão pública, e puxando mais para o meu lado, que é o lado da educação, é de que nós somos grandes gestores. Nós que estamos nas nossas salas de aula, eu no momento estou em cargo de vice-direção, nós que estamos gerindo esses espaços. E quem está na sala de aula tem mecanismos de gestão de sala de aula incríveis. E aos gestores, outros também que lideram essa grande estrutura. Tem escolas aqui com 20, com 30, 40, 50, 60, 70 funcionários ou mais, servidores, todos dentro da educação. Aqueles que, desde os terceirizados, eu falo que todos os que estão dentro de uma escola a serviço da comunidade, a serviço da educação, estão com a predisposição a gerir de forma eficaz esse espaço. Porque quem está na sala de aula tem uma maestria em dar as suas aulas. E eu fico feliz. Eu até peço desculpas por algumas pessoas. Eu creio que a Sueli estou com uma faixa ali na frente, segurando meio que o celular. Eu creio que a Sueli postou ali alguma coisa, mas eu não consigo visualizar ainda. Ainda estou tentando aprender mais a mexer com essa questão da tecnologia através das lives, né? Mas a gente que está, voltando ao ponto, a gente que está nas salas de aula, que está na estrutura de uma escola, numa estrutura da Secretaria da Educação enquanto sede, que está também na regional de ensino, se tornam gestores daqueles espaços em que fazem parte. Nós entramos no serviço público porque desejamos, porque passamos no concurso e fomos aptos a estar nesse serviço. E aí, o que cabe a nós? Conhecer as nossas atribuições, que essa é a parte da instrumentalização, que a gente encontra em muitos documentos oficiais, a gente encontra no regimento interno, quais são as prerrogativas dos nossos trabalhos, a gente encontra nos parâmetros curriculares nacionais, base nacional comum que está aí agora em alta, está em voga, que é aquilo que já faz parte das nossas rotinas. Então, o que cabe a nós é conhecer toda essa parte de instrumentos, da parte teórica, e também não abrir mão daquilo enquanto essência, enquanto pessoa, que é a parte da humanização, de lidar com as relações, de lidar com as pessoas dentro do serviço público. É fácil? Não é. Onde tem gente, a gente vai ter complicações, a gente vai ter detalhes mais aguçados, mas que todos podem ser resolvidos. Às vezes esses detalhes aguçados eu digo que é por causa da subjetividade de cada um. Esse sujeito que tem o seu jeito de manifestar as suas crenças, e o que vai delimitar um pouco e nortear o nosso trabalho são os documentos oficiais. No caso que eu venho o regimento interno, base nacional comum, vem também currículo em movimento, e vem outros documentos que norteiam o nosso trabalho. Porque imagina, para alguém tentar gerir isso sem nenhum desses materiais e fazer o que quisesse. Eu acho que é um achismo. Eu acredito que as coisas não sairiam tão bem. Então a gente vai tentando dar uma forma sincronizada para que a educação funcione. Estou puxando muito para o lado da educação, né? Mas eu confesso que nessas conversas também, nessas prosas, a gente vai ter outras pessoas falando da gestão pública em outras esferas também.
vou fazer o convite a algumas outras pessoas das outras esferas para a gente tratar dessa temática, né? E é muito bom poder falar sobre isso de forma aberta. Eu fico muito feliz por poder partilhar um pouco daquilo que eu aprendi. Aprendi com colegas, aprendi estudando, aprendi com relações em outros espaços. E é bom quando a gente partilha e quando a gente entende que o conhecimento não é só nosso. Que o conhecimento ele deve ser multiplicado, conhecimento para o bem. E é isso que a gente tenta fazer, um conhecimento para o bem. Eu peço desculpas, tem a Fabrícia tá partilhando alguma coisa. Fabrícia, eu vou te responder depois, eu prometo. Eu estou um pouco distante aqui do celular para essa transmissão, mas eu vou tentar adequar esses meus mecanismos de transmissão, eu prometo. E eu vou contar aqui um segredinho para vocês, que eu passei algum tempo tentando encontrar temáticas, o que eu iria falar em uma live e tudo mais. Eu passei tentando falar sobre várias outras coisas e não estavam tão funcionais. E eu percebi, por que não falar sobre a minha identidade de escolha enquanto profissional? E aí a gente percebe que fazendo gestão da nossa vida, a gente vai descobrindo e potencializando aquilo que a gente gosta e que outras pessoas também estão perto da gente, mostrando os caminhos para a gente dizer, olha, você gosta disso, então tem esses caminhos aqui que você pode seguir. A Fabrícia ali conversando um pouco, a gente conversou rapidamente esses dias, uma pessoa que tem um apreço incrível, que eu aprendo muito, é de que nessas partilhas a gente aprende muito um com o outro. E eu fico muito feliz pela jornada que ela está fazendo agora no mestrado, ela tem me incentivado muito, e eu fico muito feliz por isso, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O Elivan Feitosa, eu estou aqui virando por causa do jeito que está a imagem daqui do celular. Muito obrigado, meu amigo, meu parceiro de trabalho, meu colega. É bom quando a gente vai estendendo os nossos laços e muita gente deixa de ser colega para ser amigo. Quando a gente se opta e se lança para isso. Porque quando a gente não se lança para ser amigo, deixar a pessoa simplesmente de ser colega, a gente vai continuar na nossa zona de conforto e gerindo muito ruim a vida. Porque a gente tem oportunidades incríveis de conhecer outras pessoas e de partilhar muita coisa. E esse partilhar é o que o mundo precisa. É fazer com que essa sinergia seja cada vez mais evidente. Eu fico feliz ainda de algumas pessoas estarem dando um like, dando um joinha, não sei como chama o coraçãozinho. Ainda fico atônito com alguns sinais, mas eu fico feliz. E eu fico mais feliz ainda de saber que tem pessoas que se aproximam umas das outras para ajudarem, para crescerem, para fortalecerem os laços e para dentro da estrutura pública, como servidores públicos, se juntam para fazer o bem. Isso é muito bom, né? Isso é muito edificante. Eu faço questão, Fabrícia e Elivan, eu creio que uma hora a gente vai fazer uma live juntos para falar sobre isso, né? A Valdene, que é minha cunhada, que está lá em Parnaíba, está assistindo também esse vídeo, com certeza meu irmão, que trabalha lá na universidade lá em Parnaíba. Vai o meu abraço para os meus colegas que estão nessa live aqui. E eu convido alguns de vocês que se interessarem para a gente conversar sobre isso. Para a gente conversar sobre o que é ser gestor, o que é ser gestor no espaço público, o que é ser gestor público no espaço escolar e o que a gente pode acrescentar como servidores. Hoje é assim, uma pincelada, uma prosa muito aberta. Desculpa, eu estou mais num monólogo do que uma conversa mais estendida, né? Mas eu queria partilhar isso com vocês. Eu estava já assim, eu preciso conversar com isso com algumas pessoas e preciso colocar isso à disposição do mundo também. Porque às vezes a gente fica ali tacanho, fica ali num lugar muito miudinho, muito acanhado, com medo de mostrar as ideias. O mundo tem muitas ideias boas
E quando a gente partilha, a gente fortalece os nossos laços e a gente fortalece ainda mais o nosso jeito de trabalhar nessa esfera a qual a gente costuma chamar esfera pública. E a Ciara é uma pessoa que eu posso dizer que eu já convidei aqui, aceitou o convite e disse que só podia vir quando deixasse todos os relatórios organizados, né? Tá aí já finalizando o semestre. Olha, e a Ciara, meu abraço, a nossa primeira convidada. E vou fazer questão também de convidar a minha parceira, fraterna, a Cleide, também para fazer uma live junto comigo, para a gente falar disso e das experiências, que é uma pessoa que tem uma experiência incrível para falar sobre, sobre a experiência que ela teve como gestora pública. Ela conta os anos de experiência. Eu vou preferir que ela mesma conte em outro momento sobre isso, né? Em outro momento sobre a experiência dela e o que tem mudado nas visões de quem começou há 10, 15, 20 anos atrás. O que a gente mudou como estar no serviço público? Mudou alguma coisa? Não mudou? O que vocês acham? Será que o serviço público de hoje, o jeito de trabalhar hoje é o mesmo jeito que trabalhávamos 20, 30, 40 anos na estrutura da educação ou nos outros espaços da saúde ou da segurança? Será que é o mesmo jeito de trabalhar? Mudou alguma coisa? A minha visão, quando estudo alguns especialistas sobre a temática, a minha visão mudou? A minha visão aperfeiçoou? Eu retrocedi ou eu avancei? Tem gente que tem problema com avanços, né? Com estudos, com crescer, com dar o melhor de si. E na nossa profissão, não... Eu vou puxar de novo a sardinha para o lado da educação. Não tem como a gente não ler, não estudar, não investigar. Eu ainda tenho a graduação e após. A Fabrícia tem me cobrado muito, né? Ivaldo, tá na hora, vamos fazer pensar no mestrado. Tem um colega que eu tenho muito apreço, que é o professor Isevelton Silva Lima, que eu tive a honra de adquirir essa obra dele, que fala do diretor e as avaliações praticadas na escola, que me ajudou muito dentro do meu trabalho. Então tem muita gente boa aí dentro dessa Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tem muita gente boa a fim de mostrar estratégias incríveis que funcionam. E a minha conversa nesse vídeo, que muitos podem até pensar, tá fazendo já uma live intencional. Claro, todas as coisas que a gente faz, elas são intencionais, mas intencionais para fazer o bem. Não, se alguém quiser se juntar a mim para fazer o mal, não, eu creio que vai ter uma chance mínima, porque a gente, psique humana, a gente não consegue entender. Mas a minha tendência, com certeza, até onde eu me conheço, não é para o mal. Se alguém quiser se juntar para o bem, para implantar ideias que funcionem, para implantar serviços que funcionem, que respeite a parte teórica, técnica e que aliada a ela a parte humana para crescer, vamos junto. Agora, do contrário, eu não consigo ainda, e eu espero que eu não consiga nunca, né, juntar com pessoas para articular ou fazer o mal para alguém. Isso não é bom, isso não é agradável e isso não traz qualidade de vida. E hoje, falando como pessoa, como Ivaldo de Tirana, eu digo que, para mim, é uma dádiva estar no trabalho qual eu estou. Para mim é uma escolha. Eu não estou na educação como escória da sociedade, ou cair de paraquedas, ou simplesmente estou por causa do dinheiro, porque, embora com todas as dificuldades, a gente não recebe tão mal. E eu relato isso para mim, de que a minha grande dificuldade como servidor público foi aprender a gerir meu dinheiro. Não é fácil, né? Porque a gente vai entrando na vibe dos empréstimos, vai entrando criando um padrão de vida que nem sempre a gente dá conta de ser gestor, e isso é muito ruim. Estar no serviço público é fazer algo que eu gosto de fazer. E no mundo de hoje, apesar de ter muito desemprego, mas ainda tem muita oportunidade para gente que sabe fazer bem as coisas. Ainda tem muita oportunidade. E quem entrou na educação, eu espero, para os meus pares, para os meus parceiros, falando enquanto gestores, enquanto servidores mesmo da educação todos, desde a portaria
até quem está nos outros espaços que optaram para estar nesse lugar. Porque se não estão satisfeitos, toca o bonde, vai para frente, vai fazer outra coisa. A gente precisa ter qualidade de vida e fazer uma gestão da nossa própria vida para que as coisas tenham significado, para que as coisas tenham uma relevância maior. Quando eu me envolvo com algo, quando eu me sinto bem com aquilo que eu faço, todas as coisas se tornam muito mais suaves. E quando eu falava a respeito de salários, é claro que a gente merece uma equalização de salários, merece um respeito maior enquanto professores na área de educação. Isso é mais do que evidente. Mas eu falo de experiência minha, uma grande dificuldade, que eu estou lidando com isso, e com dificuldade, e assim, bem na ponta do lápis, é aprender a fazer gestão financeira. E quando eu olhei para a gestão financeira, eu fui perceber que a gestão da minha vida não estava boa. Então, como é que eu quero ser um bom gestor de algum espaço se eu não consigo organizar a minha própria vida? Eu quero dar algo que não tem. Uma frase que eu costumo usar: não se dá o que não se tem. A gente costuma ofertar, costuma dar o que a gente tem. Então, se a gente tem uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais organizada, tudo que a gente for fazer vai seguir uma métrica, vai seguir um planejamento estratégico, uma visualização de mundo, uma visualização a partir do local. Pensar globalmente, todo mundo já ouviu essa frase, e agir localmente. Então foi o que eu fiz. Eu olhei a esfera da estrutura da Escola Classe 317 e eu olhei para a minha vida. Dou conta? Não dou conta? Vou? Não vou? Então, se eu não me lançar no desafio, não dá para conseguir. E ficar usando de desculpas também não dá para a gente avançar. Tá certo? Mas essa foi uma conversa muito aberta, um papo muito informal sobre essa temática. Quero partilhar com vocês em outros momentos e vou fazer questão de conversar com outras pessoas a respeito disso. O espaço aqui está todo improvisado e vai continuar assim porque é um pouco do espaço onde eu tenho alguns livros, onde eu tenho alguns materiais, guardei alguns materiais e que de vez em quando dou uma lida para reativar e para não esquecer. Porque quando a gente visualiza, a gente não esquece. A minha amiga Ariadna e o Bruno Matos também estão dando uma curtida e mandando um comentário. Muito obrigado, viu? E eu fico feliz porque juntos a gente fortalece os laços, a gente trabalha mais feliz e a gente tem mais qualidade de vida nas escolhas que a gente faz. Tá bom? Eu agradeço muito. Eu creio que a gente já vai despedindo por aqui desse momento super gostoso e foi uma correria para poder chegar, finalizando o turno, correndo para vir para casa, para poder abrir um pouco o leque com os meus amigos. E eu fico grato, eu agradeço muito a Deus, agradeço as pessoas que me acompanham e que desejam mesmo ser amigos. Tem gente que não quer ser só colega. E eu tenho gente também que eu não quero ser só colega, tem gente que eu quero ser amigo. E amigo é ser fraterno, é ser parceiro, é estar junto para fazer o bem. Sermos multiplicadores de conhecimento, e conhecimento que transforme as nossas vidas e transforme a vida das pessoas. As nossas vidas, e não no detalhe enquanto pensamento narcisista, como o egoísmo. Não, mas porque a partir de mim, se eu floresço para o bem, então isso vai ser visualizado para todo mundo. Muito obrigado aos meus parceiros, meus amigos, meus colegas, aqueles que são só conhecidos. Tem, às vezes no Facebook eu olho, tem quase 5.000 pessoas, então tem bastante gente. E essas pessoas com certeza, elas estão nas minhas redes sociais e elas estão tendo alguma sinergia para estarem nas minhas redes sociais. Então até isso a gente vai aprendendo a gerir também. Teve uma época que eu estava assim meio rebelde. Falei, para que tanta gente? Então se alguém mandou o convite é porque quer estar junto mesmo que virtualmente. Né? E a gente vai aprendendo ser gestor também dessa nova forma de inserção social e desses mecanismos. Desses mecanismos aí que faz a gente estar perto dessa forma que a gente está aqui agora, né?
E às vezes eu fico espantado com a tecnologia, eu aqui do lado, vocês em outro canto, em outro estado, pode ter gente até em outro país falando a respeito disso. Mas eu vou ler os comentários, eu prometo que eu vou responder. E tamo junto, né? Tamo junto, a gente vai ter muitas outras coisas para falar, né? Falando desse material do livro aqui do professor Eri, o diretor e as avaliações praticadas na escola, é um prefácio aqui da Benigna, tem planejamento estratégico, um instrumento para o gestor da escola pública, esse livro também é incrível, foi lançado pela Cláudia Zupini Dal Corso, que eu tive o prazer de conhecer em 2014, eu creio que 2014, em São Paulo, uma formação incrível de uma semana praticamente, foi uma formação que me acrescentou muito, né? Então, para onde a gente for, a gente precisa ter objetivos claros, muito bem definidos, para onde estamos indo e o que estamos querendo com essa ida. Nessa jornada da vida, a gente vai aprendendo muitas outras coisas. E, além disso, a gente vai aprendendo muita coisa. Então, gestão pública foi a grande temática que hoje eu coloquei, algo muito aberto, muito informal, e que a gente vai ter oportunidade de conversar com especialistas e com pessoas, desculpa, estou um pouco gripado, mas com outras pessoas que têm facilidade de lidar com essa temática, além da prática, ter também a parte teórica. E para quem está em sala de aula, né, tem outros materiais que a gente encontra do Doug Lemov, que é 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência, que é o aula nota 10. A gente vai conversar sobre todas essas coisas, sobre todos esses materiais, regimento interno da Secretaria de Educação. Então a cada momento a gente vai estar falando sobre um tema específico. Mas esses dias a gente vai estar mais conectado nessa sincronia, falando sobre gestão pública e gestão escolar. O que uma tem a ver com a outra, como é a conexão de uma com a outra e como a gente lida com essas informações enquanto servidor público e enquanto comunidade, outras pessoas que não estão no serviço público, indiretamente, porque estão usufruindo do serviço público. Hoje eu falo que eu usufruo dos serviços públicos praticamente todos, né? Do transporte público, da educação pública, que é meu local de trabalho, a gente costuma falar que é meu ganha-pão por escolha, do espaço da saúde, que é a utilização dos hospitais públicos, graças a Deus a saúde tem até permanecido, que Deus conserve assim, e da segurança pública no espaço, onde tem também aqueles tanto da parte civil como da parte militar, fazendo as rondas e afins aqui no perímetro onde eu moro. Então eu aproveito e usufruo de todos esses outros espaços, e a gente vai aprendendo a olhar tudo isso, e como é que essas pessoas que estão lá na liderança maior, elas conseguem trabalhar gerindo para que todas as coisas funcionem, para que tenha viatura passando na quadra, para que tenha o material dentro da escola, para que tenha o material dentro do hospital, ou seja, para todas essas esferas tem gestor. E para todas essas esferas tem a instrumentalização de como trabalhar nesses espaços, tá bom? Eu vou me despedindo e muito obrigado. Peço 1001 desculpas pela live, vou fazer a desconexão da transmissão e até breve. A gente não vai demorar muito para poder bater uma conversa sobre isso. Eu creio que até sexta-feira, eu vou ver como é que está a agenda de amanhã, mas até sexta-feira para fazer uma outra transmissão ainda sobre essa temática. Vamos fortalecendo os nossos vínculos e melhorando as nossas estruturas do jeito que a gente pode trabalhar e com quem a gente pode contar, buscando parceiros para que os espaços públicos eles sejam cada vez mais eficazes e que tenham seus atendimentos preservados pela qualidade, pela eficiência, com o apoio dos servidores e também com o apoio do governo, que é quem capta os recursos de forma dos impostos para depois distribuir para esses lugares e inclusive também para os nossos salários, para que tudo para que depois tudo funcione de forma sincronizada. A gente se encontra na próxima live ainda falando sobre gestão pública e gestão escolar, só que de forma mais estruturada e de forma mais pontual sobre essa temática.
Muito obrigado, até breve, tchau!